gravar disso. Ok. Boa tarde e bom feriado a toda a comunidade do Trophy Manager. Então, hoje trago-vos aquele que é o responsável pela melhor qualificação de sempre da nossa seleção portuguesa. Como selecionador nacional, apurou-se para o europeu com 100% de vitórias. Ao nível do seu clube, ostenta 2 taças de Portugal e já beijou o título nacional por 2 vezes, ficando em segundo lugar. Comigo hoje, Sunny Team Club. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sunny. É precisamente por aqui que começámos, Sunny. Antes de falarmos do treino como combinámos, Sim. fala-nos um pouco da criação do teu clube, até essa caminhada histórica dirigida por ti ao serviço da nossa seleção. Bem, eu comecei a jogar isto através de um amigo que conheci, um amigo virtual do Facebook, que era de um grupo de Benfica, que eu sou benfiquista. Somos dois. Sim. Ambos, tanto eu como ele, jogávamos muito o CM e depois o Football Manager, e às vezes falávamos sobre isto, e ele, na altura, aconselhou-me, jogava o Trophy, mandou-me o link, e depois, olha, já nem jogo CM nem Football Manager, preferi dedicar-me aqui ao Trophy, que acho que é mais interessante. E pronto, foi assim que eu criei a minha equipa. Na altura era diferente, hoje em dia estamos até à 4ª divisão. Na altura que eu inscrevi-me aqui, que criei a equipa, tínhamos para aí acho que 6 divisões ou 7, já não me lembro. E pronto, as primeiras divisões eram tipo a 6ª ou a 5ª, eram mais fáceis, e depois ia começando o nível começou a aumentar, não é? E antes uma equipa, tu para chegares a uma 3ª divisão, na altura que eu me inscrevi, tu tinhas que dedicar mesmo a sério. Não era qualquer equipa que chegava à 3ª divisão, exigia muita dedicação na altura. Depois, pronto, o número de utilizadores infelizmente veio a crescer, e hoje em dia chegar a uma 3ª liga, para a 3ª divisão, é fácil. Basta teres uma equipa com um bocadinho de rotina, 4 estrelas, e estás na 3ª divisão. Depois, quanto à seleção, primeiro dizer que lembro-me que fizemos a melhor classificação de sempre, na altura, para o apuramento do europeu. Não sei se a memória não me traiçoa, apanhei um grande bocado. Apanhei não, dei continuidade ao trabalho do Maria da Fonte, que é o antigo Académica de Coimbra, o Juas, que tinha chegado à final do europeu anterior, com a Escócia, e pronto, também apanhei um lote de jogadores de grande qualidade, muito superior à seleção que temos hoje em dia. Chegávamos, eu acho, não vou dizer isto, mas não tenho a certeza. Eu acho que no ranking, a nível de seleções, costumávamos a ficar entre o 20º, 25º, por aí. Hoje em dia isto nem há comparação. E depois, no meu segundo mandato, as coisas não correram bem, não consegui o apuramento para o Mundial. Na altura que fiz pronto, a classificação que fizemos para o europeu, já tinha uma série de outras equipas que sempre me criticaram logo do princípio, e pronto, foi um caso, era muito mais pressão do que é hoje em dia, pelo menos comigo. Eu era contestado por tudo o que fazia na altura, mas graças a Deus, pronto, já passou. Já tivemos grandes selecionadores e continuamos a ter, e confio plenamente que o Vampiro vai fazer um segundo mandato tão bom ou melhor do que o primeiro. Esperemos que sim, e esperemos voltar a esses dias de glória. Vamos então ao treino, Sandy.
Vamos. Eu aqui não sei bem. Aqui não sei bem para onde é que havemos de nos virar e para onde começar. Talvez seja melhor começar, sei lá, com conceitos básicos, como o volume e o TI, depois ver como aplicar um olheiro, distribuir o treino, picos, por fim. Sei lá, começamos a dar conceitos para alguém que, como se não tivesse qualquer tipo de bases, ok? E depois exploramos esses conceitos. Parece-te bem começar assim com Parece-me bem. com o TI e com o Bloom. Depois, à medida que eu vou tendo dúvidas minhas, que podem ser de outros, ou dúvidas que eu acho que outros tenham, também te vou perguntando e fazemos isto assim, ok? Ok. Pronto, vamos começar. Pronto, falar no mais básico de tudo, que é o Bloom. Um jogador, há três estados, há três. Cada jogador só tem três maneiras de começar o Bloom, que é o precoce, já não me lembro como a prévia, explosão prévia. E o jogador só pode explodir aos 16 ou aos 17 anos. Depois temos os normal bloomers, que é o bloom normal. O jogador só pode explodir aos 18 ou aos 19 anos. E depois temos os late bloomers, que têm os outros dois estados de bloom, são só duas hipóteses, não é? Ou uma idade ou a outra. Nos late bloomers temos uma opção, um ano a mais, vai dos 20 até os 22. Ou seja, qualquer jogador, no máximo dos máximos, até os 24 anos, ponto 11 meses, pode estar em bloom. A partir dos 25 não há nenhum jogador que possa estar em bloom. Todos eles estarão em post-bloom. Porque há muitas pessoas que já recebi algumas mensagens de pessoas a perguntar, porque há pessoas que não fazem ideia que há jogadores que começam a explodir, que podem começar a explodir aos 22 e há jogadores, são raros, mas acontece. Tenho aqui um exemplo. A explodir aos 22 anos. 22 anos e começou, temos aqui o TI a disparar. Por norma, quanto mais cedo o jogador, isto aqui no TM nada é 100%. Há muitas zonas cinzentas. E há muitas teorias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Vampiria tem algumas teorias que batem com... que eu concordo com ele, mas que não está em nenhum manual, e muita gente diz que não é? Como digo, muitas zonas cinzentas que temos aqui no TM, na área de treino, e o que torna para mim é sempre especial haver esta incerteza, não ser tudo robótico, estás a perceber? Claro. E dá um bocado mais encanto às coisas, e depois quando chega a segunda-feira à noite, não é? Nunca temos a certeza o que é que vai acontecer no treino, pelo menos eu falo por mim. Porque é como digo, nunca nada é certo. É preciso ter sorte também, não é? Há jogadores que temos determinadas expectativas quando compramos, e depois quando há o TI de explosão, às vezes já é uma porcaria. E acontece o contrário. Exato. Acontece o contrário. Eu, por norma, os jogadores que compro para treinar, por norma, em 95% dos casos, são jogadores para trading. Atualmente, por exemplo, no meu plantel só tenho um que comprei e que está no 11, que é o Luger Sobral. Que é, pronto, e na altura que comprei também pensei que era para trading. Mas depois, quando comecei a ver quando ele começou a explodir com as características que já tinha, eu pensei para mim, este gajo é para ficar. E o que eu quero dizer com isso é, eu por norma, quando compro jogadores para trading, eu treino de maneira para que o mercado olhe para eles de uma outra forma. Ou seja, por exemplo, defesa central, né? Desarme, marcação, cabeceamento. Treino basicamente para estas skills e
deixo as outras skills noutro plano, num plano secundário. O meu objetivo, por exemplo, para os defesas centrais é isto, é essas 3 Sim. skills. Sim. Porque o mercado paga, não é? Uhum. Os avançados, como toda a gente sabe, né? Cabeceamento, finalização, remates de longe. Médios, O Vampiro e passe também. passe, técnica, trabalho de equipe e finalização. No caso do Sobral, eu como percebi que ele era um jogador que queria ser um jogador 5 estrelas e que poderia calçar na minha equipa, eu moldei de outra maneira. Ou seja, eu quando o comprei ele era médio direito e eu mudei a posição para médio centro e ponta de lança. E depois não forcei só a finalização, remates de longe e o cabeceamento. Quis dar também prioridade a outras skills. Vou dar um exemplo. Ele tem o cabeceamento que ele tem é 16. Eu, se tivesse forçado, ele podia ter atingido um 17 ou um 18. Mas com isso, iria-lhe tirar resistência, que é uma skill que é importante. Há pessoas que não valorizam, mas é importante a resistência. E ele só tem 14, repara. Sim. Ele nasceu com a resistência muito baixa. E como sabia que este gajo ia para a equipa principal, para jogar mesmo, não para trading, eu estou aqui a dar este exemplo. Forcei menos no cabeceamento para ganhar alguma coisa na resistência e na força. A velocidade até nem forcei, mas mais na resistência e na força, e mesmo assim custou a subir. E pronto, isto é a minha maneira como eu olho, não é para as coisas. Há pessoas que compram jogadores e tentam fazer de outra maneira. Agora, eu, quando treino jogadores, é mais para que o mercado olhe para eles de outra maneira. Porque, por exemplo, este Sobral, não é? Se metesse aqui um 18 no cabeceamento, com a finalização e com os remates de longe, se o meto no mercado, era um balúrdio. Não é? Sim. Mas como quis para a minha equipa, treinei de outra forma. Sim. E atenção que eu comprei este gajo 22 milhões. Outra coisa. Normalmente os late bloomers têm um TI de explosão mais baixo. Pois era o que eu te ia perguntar. Qual é a diferença num jogador do TI de acordo com o seu bloom? E antes de mais explicar se calhar o que é o TI, porque pode haver gente que mais nova que não sabe. Tenho aqui a dizer. O TI é a intensidade de treino. Okay. Por exemplo, número, um 20 TI significa o que é num jogador? Um 20 de TI significa que o jogador vai subir 2 skills distribuídas 2.0, ou seja, 2.0 a dividir. Vamos imaginar que ele treinou 10 skills, fica mais ou menos 0.2 para cada uma, 0.2 de TI para cada skill. Mas isto pode uma skill ser 0.3, uma 0.1. Isto não é tudo assim. Também depende do que tu mandas no treino personalizado. Ou se mandas treinar mais na finalização, pode ser que ele tenha o treino, pode ser que coloque mais TI nestas skills. Também pode acontecer não é? Mas em princípio vai colocar mais aí. Exato. E claro, e também tens na parte do treino, sem ser o personalizado, que é onde temos os treinos técnicos, os físicos, a finalização. Isto? 20, exatamente. Isto aqui, 25% do treino é isto. Por exemplo, metes aqui o avançado na finalização. Supostamente, isto é mais ou menos assim. Supostamente 25% do treino personalizado vai para aqui. Estás a perceber? Uhum. Se meteres um avançado a treinar treino técnico, 25% de treino deve ir para aí. Mas isto é para utilizar quem não tem time pro, não é? Quem tem time Exatamente. pro é aconselhável fazer o treino personalizado que vamos ver essa. Outra coisa.
aqui no TI, por exemplo, na análise destes gráficos, quando tem este verde claro, este verde mais, sei lá, claro, quer dizer que ele evoluiu esta skill, mas evoluiu a nível decimal. E se tiver Exatamente. este verde escuro... Não quero dizer que seja decimal, eu vou-te explicar. Okay. Imagina, eu estou a ouvir isto está muito pequenito, mas eu vou-te explicar mais ou menos como é. Okay. Imagina, tens um jogador que tem 15 no passe e no treino a seguir ele passa para 16. Ele pode-se dar o caso de ele ter 15.8 e ter colocado 0.4 e ter subido para 16.2. Ok. Estás a perceber? E nesse caso aparece este verde maior e mais carregado. Exatamente, mas não quer dizer, quando aparece este verde mais carregado, não quer dizer que seja, por exemplo, nesse caso passou para 16.0. Não, pode ter ido para 16.2 ou para 16.1 ou pode ser também o 16.0, não é? Ok. E este verde quer dizer que subiu quer dizer que ele subiu uma décima ou duas ou três. Aproximou-se. Quer dizer é isto. Ok. Já entendi. E portanto, e os outros que não têm realce, não, quer dizer que não treinou aí. Ok. Já entendi. Ok. Agora, também gostava aqui de dizer aqui uma coisa. Mas isto sou eu que digo, isto é a minha opinião e é o que eu faço, mas isto não quer dizer que seja o mais correto. Ok. Eu, por exemplo, tenho um jogador, imagina, tem um bom potencial, mas, por exemplo, tem fraco físico, o pico. E imagina, tem tudo a 10 na força, resistência, velocidade, ele é avançado e ele tem também para aí 12 ou 13 de cabeceamento. As outras skills, não é? A força e a resistência estão a 10, mas eu quero que ele suba mais no cabeceamento, porque eu sei que eu sei que como o pico dele é fraco, sei que ele não vai ter não vai ter um treino muito focado no físico se tiver os outros picos a 3 e a 4. Ou seja, se eu quero que ele suba para o cabeceamento, eu tenho que fazer logo de início, retirar na força e na resistência e colocá-lo no cabeceamento. Porque se o meu objetivo é que ele ganhe cabeceamento e tendo um pico fraco, é a única forma de tu conseguires subir. Se tu deixares tudo a 2, não é? Sim. Vai ser um crescimento mais ou menos proporcional e se o teu objetivo é que ele ganhe cabeceamento, ele não vai conseguir. Exato. Mas isso aí é... Ou seja, isso é uma questão, é a tal questão da manta. A manta não cobre, se tapamos de um lado, destapa do outro. É uma questão de jogares com aquilo que tu pretendes. Eu não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Sim, mas eu percebo porque eu também já fui vendo e ouvindo algumas coisas, mas aí já são coisas mais difíceis de compreender e eu mesmo nesse caso tenho algumas questões, mas se calhar falávamos então disso mais aprofundado mais à frente. Ok, se queres agora para clarificar aqui a cena dos picos, que há muitas pessoas que não percebem muito bem porque são os picos e não sei o quê. Portanto, vamos ao pico físico. O pico físico... Estás-me a ouvir? Sim, eu tenho os picos deste jogador aqui, eu apontei. Sim. Okay. O pico físico... Deixa-me fazer uma coisa antes. Há pessoal que não conhece isto que eu tenho aqui, estas coisas. Se calhar ainda há. A maior parte já conhece que é isto. É um script utilizado que eu devo falar nele na próxima. Olha, has de falar disto que o Sotnas, porque eu não uso este script do REREC e o rating e não sei o quê. Não uso. Eu olho para lá, mas não tenho a mínima influência no 11 que eu vou colocar, nem nada disto. Não, não. Eu acho que a experiência dá-nos. Eu já jogo isto há 10 anos, não é? Não quer dizer que eu saiba tudo, eu todos os dias aprendo alguma coisa. Sim. Sempre que há debates nos feeds, aprendo sempre qualquer coisa. Eu não uso este script porque eu acho, temos olhos para ver as skills,
Claro. a rotina, não é? E o que eu olho algumas vezes é o REC, recomendação. O rating R5, que Não. O REC, no REC normal. Diz avaliação. Ok, Olha, sim. deixa-me abrir aqui que é para eu ver, para saber o que é que eu já, às tantas nem sei o que é que estou a dizer. A avaliação, e depois no script aparece-te aqui All Positions Rating, Not Apply Adaptability. Ok? Sim. Eu olho para estes, para o 4, imagina, o defesa central tem 4.8, a defesa lateral 4.9, aí eu olho. Se tiver uma dúvida, se tiver assim, pá, coloquei este ou aquele, aí vou ao REC e depois também tenho que olhar para a rotina, porque a rotina é uma coisa fundamental e aí escolho o jogador. Mas não uso. Eu tenho o script aqui do REC e do rating, mas não uso, sinceramente. Sim, eu também estou a falar mais para os jogadores novos não se assustarem, não verem isto aqui e pensarem que é algo assim de que não tem. Isso de. Mas perdão, esse REC é como se fosse o REC que eu estou a dizer. Sim, é a avaliação, não é as estrelas. É as estrelas, mas este REC eu falei mal. Este REC é o 5.1 ou o 4.8 que estávamos a falar. Sim. Isto eu uso. Agora o rating R5 não uso isto. Não uso. Pronto. Era também só para não assustar os jogadores mais novos. Depois, quanto aos volumes, ficou ainda por explicar melhor, por exemplo, um jogador com um volume, aquele volume cedo, não é? Como é que se diz o termo técnico? É o prévio. O prévio, isso, o volume prévio. Esse jogador faz a maior parte da evolução no seu volume, certo? Exato. Tirando o TIs enormes, tal como vimos o Maria da Fonte agora há pouco que tirou 44 TI, viste? Sim. Isso é uma coisa, sei lá. Mas um gajo que saca 40 e tal TI é um jogador do caralho. É um jogador. Sim. Aquilo vai ser uma máquina. Vai ser uma bomba, vai ser um jogador para acabar o bolão. Não digo 5 estrelas, mas vai acabar o bolão com mais de 100k garantidos. Sim. Pronto, e depois temos também o T normal, que se mantiver o TI, não é? Sim, claro, porque depois a tendência depois é baixar a partir de quando, Sani? A partir de que chegares... Há variáveis. Isto é como digo, isto nada é claro. O jogador, por norma, mantém até começar a ter... ele quando começar a meter algumas skills a 15, não é? Sabes que há a penalização Sim. no treino. Até chegar às 15 ele vai manter o TI. Quando começa a colocar muitas mais skills, começa a cair. Não de uma forma clara, mas cai. Mas há jogadores que tu podes ter a sorte da penalização no 15 não ser alta e o TI manter. É como diga, é tal zona cinzenta. Agora, o que é certo é um jogador quando faz dos 18.11 para os 19 anos, há uma queda acentuada no TI porque deixa de haver o bónus físico. Às vezes há jogadores que baixam 3, 4, 5 TI, como há jogadores que baixam 10. Já me aconteceu isto. E aconteceu-me agora com um guarda-redes há pouco tempo. Teve uma queda absurda, porque deixa de ter o bónus físico e o bónus físico é um TI oferecido, entre aspas, não é? Até aos 18 anos, 19, não é? Até aos 18.11. Quando faz 19, este TI a mais deixa de contar para o treino e o jogador cai. Sempre. Este aí é distribuído unicamente naquelas 3 skills físicas, não é? Não. Há um bónus físico, supostamente, no treino. É direcionado para estas 3 skills, mas pode não ir. Ok.
Ok. Pode não ir. Chamam bónus físico, supostamente irá mais TI para lá. Mas não quer dizer que vá tudo para lá. Ok. Perceber? Não sabia. Sim. Pensava que era unicamente físico. Pronto, Não, tu podes ter treinos, imagina, tens o bónus físico, não é? Sim. O jogador tem 17 anos, está com bónus físico. Pode acontecer num treino ele não treinar nem força, nem resistência, nem velocidade, nem cabeceamento. Não quer dizer que ele treine sempre Estás a perceber? Uhum. Sim, percebi. Pronto, no Early Bloom é isso, nos prévios, não é? O early bloomer, é isso mesmo. Eu por acaso estava à procura da palavra, é o early bloomer. Depois temos os normal bloomers, que ou começam a explodir aos 18 ou aos 19. E o que é que acontece muitas vezes? Eu já tive essa discussão ainda há pouco tempo e o Vampiria também concorda comigo nesse aspecto, e há pessoas que não concordam, mas pronto, cada um também isto é muito da experiência que temos do que acontece connosco, não é? E podemos ter sorte de acontecer comigo e ter a outra pessoa ter o azar de não acontecer, ou vice-versa, que é o normal bloomer, quando começa a explodir aos 18, normalmente saca mais TI do que quando começa aos 19, por causa da história do bónus de físico. Exato. E acontece muitas vezes um normal bloomer começar a explodir aos 19 e ter menos TI do que quando tinha 18. Ou seja, imagina, está com 20 de TI, eu até vou buscar aqui um jogador meu para te dar esse exemplo. Eu tenho vários, mas vou-te dizer um, que estava a sacar 20 e tal de TI aos 18 anos e ainda não tinha começado a explodir. E quando faz 19, começa a explodir e saca menos TI. É um bocado contraditório, mas isto acontece muitas vezes. Quem é o jogador? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um avançado na B, que é o Silvano Lago, que é daqueles tais que eu também estou a treinar, basicamente, cabeceamento, finalização e remates de longe. E se tu fores ver, isto é um jogador que isto é um exemplo do que eu estou a dizer. Este jogador tem técnica boa. Eu, se não começasse desde cedo a tirar-lhe passe e técnica, eu não tinha finalizações e remates de longe que ele tem agora. Eu não sei se estás a ver o perfil do jogador. Sim. Sim, eu compreendo. Estás a ver? Isto é um exemplo do treinar para aquilo que o mercado vai pagar. Este jogador ainda está em Bloom. Tá. É o último ano. Começou É aos o último 19. ano de Bloom. É o último. Sim, o Bloom é 3 anos. Ainda não tínhamos dito. Este jogador, no último treino, que tinha 18 anos, tinha 21 TI. Ele faz ok, sim. 18, ele com 18.11 tinha 21 de TI. Começa a explodir e foi para 15 de TI. Estás a ver aqui a diferença? Ele de 21 ele começa a explodir e passa para 15. Sim. Estás a ver a diferença? Ao boost. Sim. Eu já tinha ouvido falar Às vezes, por isso, eu pessoalmente tenho muito receio de comprar normal bloomers com 19 anos. 19 ou 18? Com 18 anos para explodir aos 19. Enganar. Exatamente, porque ele pode cair o TI. Normalmente um potencial 20 sobe. Sempre. Normalmente. Potencial 19, 18 é quase garantido que vai descer. Vai aos 19 e em vez de entra em explosão e em vez de subir, desce. E tens aqui esse exemplo deste lago. Isto é um potencial 19. Ele desceu 6 de TI dos 18.11 para os 19. E entra em explosão. Estás a perceber? E outra coisa. Também há uma espécie de... não sei se há ou não, mas explica-me se há um boost para aquelas skills no início quando estão a menos de 5. Por exemplo, tem menos de 5 de passe. Essa skill leva com boost ou não? Leva. Ela antes de ter 5, essa skill é o contrário do que se passa quando chega a 15, não é? Exatamente, é o contrário. Há 50% de hipóteses dele, ou seja,
como é que eu ia te explicar? É o contrário do que acontece aos 15. Em vez de descer, ele pode subir. Naquela skill a dobrar. Uhum. Imagina. Ele quando utiliza um TI, eu vou-me aqui socorrer do manual. Ele quando utiliza um TI e se vai para aquela característica que ele tem entre 1 e 5, há 100% de hipóteses da característica subir 0.1. Mais, e aqui é a diferença como se fosse da skill 15, mais 50% de hipóteses que ela coloque mais 0,1. Ou seja, se o treino é direcionado para aquela skill com menos 5, de 1 a 5, vai colocar 0.1, não é? Uhum. Se mete lá um de TI. Mas e se ela vai treinar lá naquela skill, há a possibilidade, 50% de hipótese dela dobrar. Nesse caso, Exato. colocar mais 0.1. Neste caso é dobrar. Eu estou a falar se for um de TI para aquela skill. Sim. Se for 2 é 0.2. Uhum. E o contrário acontece com os 15. Mete um de TI, ou seja, 0.1, e depois há 50% de hipóteses da característica não melhore ou se mantenha inalterada. Anula o TI que ia receber, não é? Ia receber um TI, ou seja, exatamente. mas como já está nos 15, recebe zero. É penalização. E Pois. por isso é que o TI começa a descer. E isso acaba Quando o por jogador ser atinge pura sorte. isso é muitas vezes já sorte. Por isso é que eu digo, são zonas cinzentas. Nós nunca sabemos bem o que é que pode acontecer. Olha, vou dar outro exemplo de que nada é certo. Eu comprei um jogador que é o Contolopoulos. Eu gosto muito de dar exemplos para as pessoas depois perceberem o que é que eu quero dizer. Eu comprei um jogador que é o Contolopoulos. Está na equipa B, nem coloco a jogar, é raramente colocar a jogar. E o jogador, a nível de picos, tem físico esplêndido. Tem 4. E depois, cá está, mais uma zona cinzenta. Eu tenho olheiros com 20 a dizer que ele tem 3 de técnica e tenho outros a dizer que tem 4. E o Vampiria, por acaso, tem um olheiro com 20 que diz que ele tem 4. E eu tenho olheiros a dizer que ele tem 3 também. É como eu costumo dizer, é um 3,5. Eu tenho aqui um exemplo bom. Onde é que ele está? Está ali na fronteira. Não, mas deixa-me concluir. Está ali na fronteira entre o 3 e o 4 de técnica. E eu, quando comprei, disse: bem, eu vou fazer aqui um jogador decente. Eu já tenho este gajo já para aí há uma época. E ele soube-me subiu. Estás a ver os picos que ele tem, físico esplêndido e técnica, digamos, com 3,5. Ele no cabeceamento, e ele tem feito uma média de TI, deixa cá ver, para aí 14. Ele no cabeceamento subiu-me uma skill, na finalização subiu-me uma skill e nos remates de longe subiu-me 2. Numa época. Não digo uma época, mas para aí em 8, 9 meses de TM. Ou seja, um TI destes e subir uma skill né? É muito pouco. E o que é que me leva a querer? O que é que eu quero dizer com isto? É que, do meu ponto de vista, isso é uma teoria que também o Vampiria é a favor desta teoria, e eu também concordo. Há skills que o jogador, quando nasce, ele não está predisposto a subir, apesar de ter no pico dele, ter um pico alto. Eu creio que ele, quando nasce, há skills que ele não tem aquela predisposição para subir, apesar de estar incluída no pico alto. Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, perfeitamente. Que é o que acontece, que é o inverso da especialidade do jogador. Porque há jogadores, todos os jogadores têm especialidade. E um jogador que tem especialidade de finalização tem muito mais predisposição para treinar aí, porque é a especialidade dele. E também acontece ter um ponta de lança ou, sei lá, um defesa central que tem como especialização a finalização. É um azar, mas acontece. Sim.
eu tenho, quanto a isso dos olheiros que tu mandaste 3,5, eu tenho aqui este exemplo que foi o Cico e eu mandámos, eu acho que tu viste e comentaste na altura, mandámos olheiros para este jogador, mas olheiros com estrelas, tudo praticamente, ou mais com olheiro, e deu os picos, não sei como é que é o físico primeiro, não sei. Físico, tático Físico, e tático. tático e técnico, ok. Deu físico 3, tático 4, técnico 3 e o outro deu o inverso. Físico 4, 3, tático 4. 3, técnica 4. Eu já Olheiros estou com stars a recordado. tudo, não Já estou concordaram a recordado. nenhum dos picos. Eu estou recordado dessas situações que foi há pouco tempo. Foi. É tal coisa. E estamos a falhar de olheiros com 19 e 20, não é? Sim, toda O que a me leva a avaliação. crer que há picos que não são, que é o tal 3,5. O jogador está ali entre o 3 e o 4. Eu tenho aqui um jogador que eu subi há uma semana ou 2 ou 3, já não me lembro, que o mesmo olheiro deu 3 no primeiro scout e eu coloquei o scout anteontem e ele já me deu 4. O mesmo olheiro. E isto nunca me tinha acontecido. De uma discussão que tivemos outro dia, que foi o jogador, muita gente fala, o jogador nasce com 16 de potencial aos 15 anos. O que quer dizer que aos 16 aos 17 pode subir para potencial 18. E na altura falámos uma vez que os picos nunca subiam. Os picos mantinham-se. Eu não sei se tu estavas nesta discussão. Não. Os picos, supostamente, o jogador nasce com aquele pico e até morrer tem aquele pico. Sim, mas faz sentido isso. Não muda o pico. Mas tive um jogador que esta semana aconteceu-me isto. O mesmo olheiro já deu outro resultado. Mas continuo fiel à ideia de que o jogador nasce com aquele pico e morre com aquele pico. Não tenho a mínima dúvida disso. O que acontece aqui é que ele está tão na fronteira entre o 3 e o 4 que o olheiro, até o próprio olheiro, dá resultados diferentes. Nunca me tinha acontecido isso, mas desta vez aconteceu. Até posso dizer qual é o jogador. Foi um jogador que eu saquei, eu acho que é Josué Almas. Aconteceu-me isto com este gajo. É Josué Almas. Aconteceu-me isto. O mesmo olheiro deu-me 3 no tático e agora está-me a dar 4. Não. Não foi este gajo. Não foi este Josué. Mas foi um outro qualquer da equipa B. Que eu subi há pouco tempo. Eu estou de acordo contigo. Eu acho que e se calhar falávamos agora dos picos para compreendermos isto que estamos a falar. Porque o pico acaba por ser uma meta que o jogador vai ter para o treino. Faz mais sentido que o jogador esteja no limbo entre 3 e 4 e seja por isso que o olheiro deu esse erro, do que ele subir a sua própria meta. Porque o que ele vai subir é as skills. A meta, à partida, é imutável, não é? Para aí. Há aqui uma questão que é preciso falar. Eu não sei se era isto que estavas a referir, mas é importante dizer isto. Há jogadores que nascem com picos, imagina, um ponta de lança, tu sacaste da academia, é potencial 15 e tem físico 4, tático 1 e técnico 4. Isto não quer dizer que ele vá chegar muito longe no físico e no técnico. Estás a perceber? Porque ele tem um potencial baixo, tem TI baixo e não vai atingir o topo. Ou seja, não vai. Tem aquele pico, ok, alto, mas não quer dizer que fique com o pico técnico, não é? Muito lá em cima, porque ele não vai ter um TI muito alto. Exato. Os picos, a bem se dizer, é um teto, não é? Eles já escreveram ali. Não é bem um teto, porque eu posso dar um exemplo. Certo, tens razão, não é um teto. É um limite. Eu tenho um potencial 20 que tem tudo a 1. Tem uns 3 picos a 1. Certo. Está a treinar agora já não me lembro o TI, mas está a treinar lá em cima. O que é que vai acontecer? Vai executar os picos, quase certeza, e depois de executar os picos ele começa a treinar de forma aleatória. Aleatoriamente. Mesmo que tu vais posicionar o treino dele para um determinado pico, não quer dizer que ele vá para ali. Vai ser aleatório. Vai ser à sorte. Certo, então podemos concluir que o pico é um
então um teto de controlo nosso, e a partir do momento em que ele atinge o pico, as skills, por exemplo, ele atingiu o pico técnico, as skills que vão para o Da TI que vai para técnica as vão skills para o físico e técnica, para o tático. aleatório, ou podem ir na mesma para o técnico, não é? Podem ir, mas supostamente como ele já tem o técnico executado, quer dizer que ele já tem as skills muito altas e muito provavelmente ele não vai colocar lá nenhuma skill, ou pouco, não é nenhuma skill, pouco TI, porque atinge o pico do técnico, ainda tem o tático e o físico por fazer, supostamente o técnico já tem skills altas, o físico e o tático têm skills mais baixas, vai para lá, quase certeza, o treino. Estás a perceber? Sim. E olha uma questão, tu sabes, por exemplo, se ele tiver o pico, por exemplo, um de físico, quanto é que é o limite máximo de skill que ele pode meter ali? Sabes o número? Eu vou-te dar, eu tenho aqui, por acaso eu tinha aberto isto, como tínhamos combinado de falar do treino, eu tenho que ter esta tabela aqui para as pessoas, porque há várias tabelas. Não sei, já vi várias vezes as pessoas falarem numa outra tabela que não sei onde é que foram buscar, mas a tabela real é esta. Eu vou tentar escrever lá aqui para o pessoal perceber. Físico. Sim. O físico. Quais são as skills do físico? O físico é o pobre, ok, bom e esplêndido. Podemos trocar por 1, 2, 3, 4, não é? 1, 2, 3, 4, exatamente. O pobre vai de uma skill até às 64, no máximo. Okay? E olha uma coisa, quais são as skills que representam o pico físico? O pico físico é a resistência, força, velocidade e cabeceamento. São as únicas 4 skills para o pico físico são estas. Força. O nível 1 vai no máximo até 64, o nível 2 até 70, o nível 3 até 74 e o nível 4, 80. Esta é a tabela real. Já vi tabelas com outros números, mas esta é a real. E o que é que acontece? O que é que acontece? Imagina, tens a soma das skills dessas 4 dá-te 62. O jogador tem pico 1, ok? Não pode ter mais que... Espera aí, que é para não... Que é para perceber bem. Isto, por exemplo, para eu calcular as skills, pego no número que tenho em força, por exemplo, 12, soma a velocidade, exatamente. é isso? Só mais 12, mais 3, okay. Exatamente. Normalmente a média é pobre, tudo a 16, ok? Tudo a 17. Depois 18 e depois 19. Isso é tipo em média. Sim. Isso é média. Mas o que é que pode acontecer? Tu tens aí o 14, o 15, o 3 e o 12. Mas isto pode ser 15.1, 12.2. Estás a perceber? E tu ao somar, porque as décimas contam. E às vezes tu dizes assim, mas como é? Este jogador já acabou de treinar o físico, mas não chegou pico 1. Com 1 de pico não pode chegar a 64, não é? Mas tu fazes a soma das skills e dá-te 62 e ele não treina mais o físico. E tu dizes, mas ainda tem 2 skills por meter? São as décimas. Ok. As décimas, o 15.1 mais o 15.2 vai dar os 64, tudo somado. Estás a perceber? Sim. E aqui é que pegamos naquilo que estavas a dizer um bocado. Por exemplo, um jogador com potencial 15, se tiver os picos todos 4, os picos não nos interessa para nada, porque o jogador nem sequer o 1 vai atingir. Não, o interessar interessa sempre. Ok? De que forma é que um jogador com pouco potencial... Podes direcionar o treino só para o técnico. Tens um avançado e direcionas o treino mais para o técnico. E apesar de ele não te dar uma coisa por aí além, podes colocar uma estrela na finalização e tens o resto tudo mais abaixo, mas uma estrela na finalização já faz alguma diferença no mercado. Ok. Ou seja, imagina, um jogador de 20k quase que não vale nada, não é? Mas se tiver uma estrela na finalização e for jovem, há alguém que cabe pegar nele. Por um preço razoável. O interessar interessa sempre.
Agora, Ok, já percebi. dizer que ele vai chegar ao topo da técnica, não, um potencial 15 não vai chegar. Já entendi isso. Bom, continuando na tabela. Sim, técnico ou tático. É o técnico a Vamos seguir? para o tático. Ok, tático é o tático a seguir. O tático é a marcação, desarme, posicionamento e o trabalho de equipa. São as únicas 4 skills para o tático. Os picos táticos é pobre. O pobre é 1, ok 2, bom 3 e o esplêndido 4. E aqui os números são iguais. É igual? É igual ao pico físico, porque são 4 skills, média de 16, 17, 18, 19, e vai-te dar um máximo de 64 no primeiro, 70 no segundo, 74 no terceiro e 80 no quarto. 4 vezes 20, 80 é o máximo. O técnico é diferente porque tem mais skills. Tem 6. São elas quais? O passe, cruzamento, certo. técnica, finalização, remates de longe e bolas paradas. Os números são diferentes. Porquê? Porque tens mais 2 skills. Certo. E a que é que corresponde, por exemplo, o pobre é o 1. O pobre é 1. O pobre técnica é 1. Vai até 96. O ok é o 2. Vai até 105. O boa técnica é o terceiro nível e vai até 111. E depois o esplêndido, que é o quarto nível, vai até 120 no máximo. Ok. Isto é que são os números reais são estes. Eu já vi números diferentes, mas agora não sei dizer de onde veio estes números, mas o real é este. Os valores reais são estes. E, por exemplo, nós para descobrir estes valores, temos que ir, por exemplo, para descobrir o pico técnico ou tático, pegamos num olheiro que é 19 para cima? 19 ou 20. Por exemplo, queremos saber o pico tático ou técnico. Os meus olheiros são um lixo. O pico técnico. A única skill que nos interessa é o técnico, não precisamos de que o olheiro tenha skill a jovem? Não. É só o técnico. Pegamos neste, mandamos enviamos o olheiro e vimos aqui ver o técnico. Este jogador tem 3 técnicos. Tem 3. É boa técnica. Ou seja, no máximo vai ter a soma total de 111. Na soma total dos 6. Isto quer dizer é que eu posso controlar os meus skills técnicos até à soma deles todos chegar a 111. A partir daí já começa a ser aleatório. É isto, trocando por mim e outros, não é? É. Okay. Acho que vai dar para compreender melhor o que é o pico agora. E a partir daqui... não preciso falar. A partir daqui já vai ser mais fácil para nós falar de treino, não é? E para tu saberes, para tu teres uma noção do que é que ele está a treinar, tu tens Pro, não sei se tens de Pro. Tenho. Isto gasta-se para fazer isto, não é? O que é? Os tu gráficos? vais aqui aos gráficos. Eu tenho os abertos, tenho os gráficos todos abertos deste jogador. E faz enable pontos altos. Olha, tens isto. Sim, eu tenho tudo já. E tu aí tens a noção do que é que ele está a treinar. Aqui, não é? Nas características? Não, abaixo. Este aqui. Sim, os picos, sim. Isto tens aqui a soma. Tu aí tens a noção do que é que... Exatamente, tu aí tens a noção de qual é o pico que ele está a treinar mais. Estás a perceber? Este 28, azul, representa, por exemplo, tens aqui a tática, quer dizer que as skills táticas do jogador já atingiram um total de 28. 28, exatamente. Por exemplo, no técnico nós vimos que era, quanto é que é? 112? Que este pode atingir? Já não sei. Técnico é 111. É nível 3. Nível 3 é 111. O técnico vai nos 34 e eu posso controlar o treino dele até ele chegar a 111. Vocês não precisam de... Nunca é bem 111. É sempre 108, 109. Tu tens que contar com as décimas. Exato. Mas vocês não precisam de desbloquear estes gráficos, porque basta pegar nas skills e fazer as contas, não é? Sim. Basta fazer isto. Basta fazer a soma, não é? Pegas passe, 3, mais cruzamento, 8.
Vai-te dar, se calcular as técnicas todas, vai-te dar este número. Não precisas Vai de... dar este número. Não te dá as décimas, mas é um valor arredondado. Não te dá as décimas, nunca tens a possibilidade de saber. Fica sempre um número mais arredondado, digamos. Outra coisa. Um jogador de volume tardio. Ok? Ok. O treino, como é que é feito a evolução dele? O treino dele fora de volume é acima do normal, certo? É isso? Eu não sei. O late bloomer é assim. Mas isto é como eu te digo. Isto não é tudo 100% assim desta maneira. E eu vou dar exemplos da minha equipa para as pessoas perceberem. Aquele Sobral é um late bloomer. O que eu te falei no princípio, o Luger Sobral, é um late bloomer. Ou seja, supostamente ele, quando começasse a explodir, nunca teria um TI, porque ele começou a explodir aos 22. Ninguém imagina. Ele começou, o primeiro treino que ele faz de explosão foi 27 TI. Eu nunca imaginei que ele, porque ele até já tinha umas skills bem desenvolvidas. Eu nunca na minha vida imaginei que este gajo fosse colocar 27 TI no primeiro treino. E teve uma média no primeiro ano, uma média de 20 e tal, 23.5 mais ou menos, 23, 24. O que no late bloomer é muito. De TI médio aos 22 anos. Há um valor altíssimo. Exato. O que é que se passa aqui? O TI dele, antes de explodir, em termos médios, foi de 8. É mais a partir dos 19 anos. É um valor normal para um late bloomer. Um late bloomer, quando chega aos 19 anos, se tiver um potencial bom, normalmente faz entre 7 e 9 de TI, mais ou menos, até chegar ao bloom. Neste caso, com o Luger foi uma surpresa inacreditável ele chegar aos 27. Vou dar um exemplo. O Seth Peters da minha equipa B teve o TI antes do Bloom completamente igual ao Luger Sobral, tem o mesmo potencial do Luger Sobral e ele, quando começa a explodir, faz 14. Estás a ver? Faz metade do Luger. Sim. Isto é como um melão, só sabes se é bom depois de abrir. O TI de explosão é o que vai decidir tudo. Se ele começa com um TI de explosão de 14, eu não posso esperar grande coisa dele. Agora o Luger, quando me dá 27 no primeiro treino, eu disse: este gajo tem que ser treinado para a equipa A. Este Peters agora nem sei o que é de fazer com ele, porque eu recebi uma proposta de 350 milhões antes dele explodir. Ele tinha para aí 20 anos, acho eu. Eu vi. E eu recusei a proposta, já não sei se era 300 ou 250, e agora 200 milhões eu vendi. Pronto, foi porque eu estava com fé nele. Porque o comportamento do TI dele foi idêntico ao do Luger Sobral, ok? E depois tinha o mesmo potencial, e depois, quando começa a explosão, foi um bocado, pronto, foi desapontante. Exato. Já tem aqui um Lamari, que foi um trinco também da equipa B, que começou a explodir aos 22, e o comportamento dele foi igual ao do Seth Peters, mais ou menos igual. Mas ele, como tinha as skills mais desenvolvidas, eu disse a este gajo. Mas o potencial deste Lamari, atenção, era diferente. O Seth Peters era um potencial 19. Este é um 19,5, digamos. Não é 20, é 19,5. E ele começa a explodir com 18. Começou a explodir com 18. Vai dar mais jogador, de certeza absoluta. E o comportamento dele também foi idêntico. 7, 8 TI, até chegar aos 22 e explodir. E dos 19 até os 22 foi 7, 8, 9. Ele tem aqui 3 ou 4 treinos que treinou com 2 ou 3 TI, mas porque a outra equipa que me vendeu baixou os campos de treino para 0. Por isso é que ele baixou 3 ou 4 treinos de TI.
Depois, quando eu comprei, voltou de novo a subir, porque apanhou os campos de treino a 10. E este jogador, dos 17 aos 19 anos, ou seja, com o bónus de TI, faz um TI médio para aí de 16, mais ou menos, assim, visto a olho. Chega aos 19, perde o bónus, desce para 9. Estás a ver a diferença? De 16 passa para 9, perdeu o bónus físico e não entra em Bloom. E depois fez este 9, 8, 7, até chegar aqui aos 22 e explodir para 18. O Seth Peters foi parecido também. O Seth Peters faz 20 e tal de TI aos 18, faz 22 no último treino com 18 e depois passa para 10. É mais de metade, perdeu mais de metade de TI por causa do bónus físico. E agora, por isso eu digo, muita atenção quando se compra normal bloomers para explodir aos 19. Muito cuidado. Preciso muito cuidado. E a pergunta que se põe é, nós, sendo como do lado do vendedor do jogador, qual é o tipo de jogador em que conseguimos fazer uma melhor venda ou melhor lucro? São os prévios, os normais ou os tardios? Isto dá para tudo. Olha, um dos melhores negócios, eu já fiz negócios que deu mais lucro, mas um negócio que me deu uma enorme satisfação foi um gajo, e tu podes ir ver isso nas transferências do ano passado, foi o Shizikov. Eu comprei este gajo por 1 milhão e vendi-o por 400 e tal. Porque isso foi assim. Eu às vezes estou no mercado, né, a ver os jogadores de 18, 19 anos, e ele tinha 1000 e pouco da ACI, com 18 anos. 1000 e pouco ACI. Era 2 estrelas o gajo. Mas quando abri o perfil dele, tinha um TI maluco. Eu, para ser sincero, já não me lembro bem da idade dele, mas eu acho que foi aos 18 anos e tal. Tinha 30 e tal de TI. E eu disse, pô, 1 milhão, pô, caralho. Comprei por 1 milhão e ele continua, faz aqueles treinos de 30 e tal de TI. Eu disse, meu Deus, isso vai ser um jogador do caralho. E cá está. Coloquei, comecei, porque sabia que este jogador era para trading, não me interessava para 11 titular. O pico tático dele era 2. Atenção, era um pico tático de 2 a regular. E disse, com um TI destes, vou canalizar o máximo possível para marcação, desarme, porque ele já tinha o cabeceamento alto na altura. E eu, com um TI destes, vou canalizar o máximo para desarme e marcação. E ele ficou com 18 na marcação, 18 de desarme e cabeceamento 19. Isto no mercado vendi por 404 milhões. Porque o mercado paga isto. Se tiveres estas 3 skills desenvolvidas, podes ter o resto razoável, que vão dar uma loucura de dinheiro, porque são as posições, são as skills que mais interessam para um defesa, e as pessoas às vezes não ligam muito, por exemplo, à força ou à resistência, que são skills fundamentais para um defesa, ou mesmo posicionamento, e acabam por entrar em loucuras. Mas eu posso dizer que este Shizikov, isto cá está, foi sorte. Um normal bloomer que ninguém viu. Eu tive a sorte, nunca me passou pela cabeça que eu fosse fazer este dinheiro, mas tive sorte que ninguém viu. Ainda por cima tinha pico tático 2. Quem é que dizia que com pico de 2 na tática ia colocar um 18 e um 18, sendo um jogador de 1000 e pouco assim na altura? Pouca gente diria. Até porque quando eu comprei, ele tinha essas 2 skills abaixo de 10, tinha para aí 7 ou 8 no máximo. Pronto. E nestes casos o que é que se faz? Neste caso o que é que eu fiz? Retirei o cabeceamento, porque ele já tinha alto, cabeceamento e posicionamento. Ganhei logo mais treino para a marcação e desarme, porque tirei o posicionamento. E ele mesmo assim teve um posicionamento alto.
e o mesmo que fiz com o trabalho de equipa e com a força e resistência. Tinha a força e a resistência mais ou menos altos e um trabalho de equipa fraco, mas tirei do trabalho de equipa e do posicionamento para lhe dar mais marcação e desarme. Deixaste a marcação de desarme com 4 pontinhos, não foi? Não, 3 pontinhos. Os E outros depois... é que te estipam um. E onde é que colocaste o outro ponto que falta? Foi em... Coloquei marcação. Agora já nem me lembro, sinceramente. Eu agora já não me lembro. Mas devo ter metido técnico. Porque o que me interessava nele era essas duas skills. Uhum. É como eu digo, isto tapas de um lado, tapas do outro. Tens é que saber o que é que queres que ele suba. E aí forçar nessas skills, sabendo que tu no pico tático tens aquelas 4 skills. Se queres que ele suba aquelas duas, tens que tirar nas outras. Uhum. Porque não vai dar para tudo. Tendo um pico de 2, estás a perceber? Uhum. E com isto não te importa em dar, não te interessa dar técnica, mas dás técnica para não estares a dar a tática nos outros. Mas isto é uma opinião que eu tenho e é a maneira. Eu sei que há gente que não concorda, mas é a maneira como eu olho porque isto é trading e o que interessa é teres uma boa venda. Não te interessa ter as skills mais ou menos bem distribuídas se o mercado não vai olhar com com os mesmos olhos do que ver aquelas estrelinhas naquilo que as pessoas procuram. Estás a perceber? Exato. Sim. Sunny, é assim, chegámos ao tempo que tem sido, mas ainda há muito para falar, não sei. Eu posso fazer outra edição, podemos continuar a falar hoje, se tiveres tempo, para mim é tudo bem. Eu tenho que o Benfica começa às 7h15, é o meu limite. Que horas são? São 6h40. Okay. Eu, por mim, é como tu estás à vontade comigo. Ok, o pessoal, se quiser também parar por aqui e depois ouvir o resto que temos posteriormente, para não entrar a informação toda e amassar. Se quiser ouvir tudo seguido, tudo bem. Vamos então até às 7h15 ou até onde for preciso, 7h10, acabamos às 7. Está bem. Ok. Então tenho aqui algumas dúvidas para colocar. Primeiro, quando mudar a posição de um jogador, por exemplo, mudar a posição sempre no fim do volume, não é? Se em casos de eu só em casos que eu não tenha mais pequena dúvida é que eu mudo durante o volume. Porque a posição principal tu já sabes que é aquela, mas a secundária, a outra posição que vais escolher, imagina, tu tens um gajo que tem um defesa, o gajo imagina, médio centro, mas tem skills de defesa central. Uhum. E tu já sabes e vais treiná-lo para defesa central. Agora, não te vai valer a pena tu colocares logo a defesa central porque tu não sabes qual é a outra posição que ele pode dar nas vistas, porque ele pode até ser um razoável médio centro ou um razoável defesa lateral. Uhum. Ou até um razoável avançado. Eu vendi um romeno que é o Panku esta semana. Eu já o comprei, quando eu o comprei a pessoa já tinha mudado a posição. Ele era defesa central e ponta de lança. Estás a perceber? Uhum. Porque eu, para te ser sincero, eu nem sei o que é que ele é melhor. O REC diz que ele é melhor ao ponta de lança. Vejo muitos jogadores assim, defesa central, ponta de lança. Deve ser pela, sei lá, o cabeceamento de ser comum aos dois e eles acabam por... E depois é tal coisa, ele desenvolveu, se calhar a especialidade dele era contrária à posição de origem, e ele desenvolveu mais, e tu deste mais treino do outro lado e depois fica equilibrado, não sabes, é como o Vampiro diz, não é carne nem é peixe. Quando eu comprei ele disse isso, mas mesmo assim tive sorte na venda. Ficou... Diz. E depois eu vou usar estes meus jogadores que eu tenho aqui porque sim. Eu tenho a minha equipa e são questões que me ocorrem, pode ser de outros. E depois o pessoal, se tiver as suas próprias questões, que coloca aí que certamente eu vou ter que fazer outra edição, até com outro alguém, até para ver outros pontos, mas outra edição com isto do treino porque realmente há muito para falar sobre esta questão, não é? O treino é muito complexo, Por exemplo, este jogador, Trifun Balak, estás a ver este jogador? Estou. Ok, ele tem
tem 4 estrelas, tem este tal Rek que... É o REC. Sim. Médio ofensivo esquerdo, que é um coisa que não tem valor de mercado, não é? É. Mas depois tu vais ver aqui e tem adaptabilidade 20-20. Ok? O que é que isto quer dizer? Mas, que ele pode jogar pode jogar em qualquer lado. onde eu quiser. E tu vais ver como é que ele desempenha avançado e ele tem um 4.8 com boas. Ou seja, skills eu avançado. já sei o que é que vais perguntar, eu vou-me antecipar. O que eu te Força. digo é, para usares na tua equipa como ponta de lança serve, ok? Ok. Para jogar na tua equipa serve. Agora, se tu vais vender, Nível de mercado. se tu vais vendê-lo, não vai dar nada. Porque as pessoas olham, médio ofensivo esquerdo, quero lá saber. E, por exemplo, o que é que resolve isto? Mesmo que saibam que tenha adaptabilidade, eu não acredito que vão dar o valor real ao jogador. Então, nesses casos... Pode acontecer. Olha, mas também há muitas vezes, e isto acontece, eu já fiz isto, que é, imagina que este Balak tinha 18 nas 3 skills de finalização. Mesmo em médio ofensivo, se tu meteres à venda em preço máximo, há gente que vai buscá-lo porque vai mudar, já sabe que vai mudar de posição. Estás a perceber? Sim, foi o que eu fiz com ele. E muitas vezes habituar-se com isso. Atenção. Mas então, por exemplo, neste caso, achas que uma nota a dizer, nestes casos assim, adaptabilidade 20, não sei, ou podes ter sorte podes ter sorte como podes ter azar. Pois, então, como digo, isto podes ter sorte. Porque atenção, ele não tem umas skills assim. Tem 18, ok, mas também tem 15. Sim, não é? Só que é o exemplo mais perto que eu tenho na minha equipa para dar sobre estes casos. Mas sim, eu percebi. Para usar, por exemplo, em caso assim, para usar na tua equipa, é perfeito, não é? Tem adaptabilidade, podes pôr onde, mesmo que tenha aqui defesa lateral esquerdo. Então, depois avançado, supostamente ele, como tem a adaptabilidade de 20, não vai afetar. Okay. Supostamente. Agora, mas eu, para mim, mas isso depois há as teorias. Eu tenho a teoria de que isto não é bem assim. Quer dizer, no manual diz lá letras maiúsculas. Eu também tenho pessoas que me dizem que não é bem assim, mas eu vou ver o manual de jogo. Mas isto é experiência de jogo, diz-me isto. Mas pronto, eu tenho que dizer que sim, não é? Porque diz no manual. Eu vou-te dar um outro exemplo. Eu lembro-me perfeitamente disto. E eu uma vez cheguei a falar com o Académica, que é o Maria da Fonte, e o Vampira. Isto já tem muitos anos, esta conversa que eu tenho. Eles, se me tiverem a ouvir, eu acho que são capazes de se lembrar disto. Isto não tem nada a ver com treinos, nem isto são teorias. Que é a harmonia da equipa. O que é isto? Tu tens a tua equipa montada, imagina, num 4-4-2 clássico. 4-4-2 bot, digamos. E esta equipa está numa onda de vitórias, está imparável, está sempre a ganhar. Ganha moral. E eu creio que há uma característica escondida, não sei, ou outra coisa qualquer, que se tu não mudares, ela vai continuar na senda positiva, mesmo que jogue com equipas mais fortes. Sim. E se tu mudares a disposição da equipa, vai afetar o rendimento. Mesmo que seja supostamente, teoricamente, melhor jogar noutra etapa. Eu recordo-me de já ter tido esta conversa, isto já tem muitos anos, para em 2012, 2013. Eu não sei se eles se lembram disto, mas falamos já uma vez sobre isto. E isto é para dizer que o TM tem muita coisa que não aparece, mas que a tua experiência diz que isto acontece. Para mim, tenho esta teoria que existe a harmonia da equipa, que é a senda de vitórias, dá mais moral à equipa do que com a equipa que vem com muitas derrotas. Eu acho que isto tem influência aqui no TM. É a minha opinião. Sei que se calhar nunca ouviste falar disto. Não. Não mas e até sou um pouco cético em relação a isso. Tem que ainda ver por mim, porque isso são coisas extra-manual, não é?
Estas coisas que não aparecem, estas coisas não aparecem e que, pronto. É como a tal coisa de, como eu te expliquei há pouco, há jogadores que têm um pico, imagina, pico técnico 4, supostamente um médio, não é? Ou um avançado vai ter, né, finalização boa, mas ele vai subir nas outras skills, por exemplo, nos cruzamentos, e vai-te custar imenso a subir a finalização, porque ele já nasce com, com menos predisposição para treinar ali. E isto não tem manual nenhum, mas isto é uma teoria. É uma teoria. Sim. Outra coisa. E passando para outra dúvida, vou tentar esclarecer algumas no tempo que nos resta. Outra coisa. Por exemplo, tens um jogador com potencial bom, 19 ou 20. Tens o azar. Estás-me a ouvir? Estou. Ok. Tens o azar de ter os picos do jogador 1-1-1. Não é aconselhável, sei lá, pôr o jogador a treinar aqui, por exemplo, a 102 e depois vês o que é que dá e depois decides alguma coisa. Supostamente, eu acho que, na minha opinião, supostamente é o que se deve de fazer. Eu, no entanto, tenho aqui um caso de um potencial 20 que tem tudo a 1 e está a 101. Está a 101, mas eu sei perfeitamente que vai chegar um momento que eu vou ter que dar-lhe mais porque eu estou a tirar aqui um bocadinho do físico e depois vou ter que lhe dar mais porque vai ficar um bocadinho não vai crescer, digamos, de uma forma proporcional em todos os picos, porque está a 101. A 102 supostamente ele vai treinar de uma forma mais equitativa, mais bem distribuído, não é? E só para explicar, e corrige-me se eu estiver errado, Sani, isto de 102 é, por exemplo, se tiver 102 o jogador vai tirar o máximo de tempo possível. Agora, à medida que tu vais... Não é bem assim, mas supostamente se ele tiver com os skills todas a 0, é o máximo, é 100%. É sempre, okay. Mas vamos supor que ele já tem umas skills mais desenvolvidas na técnica. Tem muitas skills desenvolvidas na técnica e poucas no físico. Se tu puseres tudo a 102, ele não te vai dar 100%. Agora, se tu tirares um cheirinho na técnica e deres mais no físico, ele deve-te subir um cheirinho. Porque tu estás a tirar de onde ele tem mais para meteres de onde ele tem menos. Certo. Eu não sei se estás a perceber. Sim, estou. Retira-te aquela percentagem de 100%, digamos que é o 102, que a gente pensa que é 100%. Mas, porque é tal coisa, apanhas muitos 15, não é? À medida que tu vais especializando. Tens a penalização, como tem muitos 15, e metes de onde ele já não está tão desenvolvido e supostamente tem mais possibilidades de ganhar-te aí. Ou seja, supostamente o 102 é 100%, mas é se tiver as skills todas iguais. Já percebi. E à medida que tu vais especializando, isto aqui vai baixando, não é? Só que depois também tem que nos ter em conta isso que acabaste de dizer. Exatamente. Quanto mais. Eu, pessoalmente, nunca ponho jogadores abaixo de 100, a não ser nos últimos 3, 4 treinos. Eu, nos últimos 3, 4 treinos de jogador, eu vou dar um exemplo meu, eu estou a fazer isto com o Barbalho, mas isto é inacreditável, isto são coisas mesmo de TM. O Barbalho tinha 4 nos picos que eu queria que ele desenvolvesse e ele nos últimos 12 meses de Bloom, ele chegou agora aos 22.11, parou o Bloom, porque vai fazer agora 23 anos. Este maluco deu-me, a nível de picos, no tático dá-me 2, no técnico 4 e físico 4, dá 4, 2, 4 os picos, ok? Sim. Eu queria que ele tivesse, né, cabeceamento, finalização, remates de longe, pus a 3
Portanto, aqui no treino coloquei a 3 na finalização, remates de longe, coloquei a 3 no cabeceamento e posicionamento, tirei-lhe passe para ganhar aqui na finalização remates de longe e tirei-lhe de físico, tirei-lhe os cruzamentos e velocidade. E o gajo, no último ano de Bloom, em finalização subiu-me 1, com pico 4. Remates de longe, já estava no máximo, não subiu nada. E no cabeceamento subiu uma skill e pouco. Ele subiu 2, mas foi em mais de 1 ano. 1 ano e 2 meses para aí. Uhum. E com TI, o TI dele estava para aí a 12, 13. E eu agora forcei nos últimos 3 treinos, porque eu quero que ele suba, quero que ele meta o 18 na finalização, meti 4. Meti a 4 nos últimos 4 treinos. Meti a 4 a finalização, tirei passe e o cruzamento e velocidade. E o gajo subiu-me o TI. Incrível isto, porque o gajo ficou a 90 e tal, 102, e o gajo subiu-me de 9 para 11 o TI, e começou a treinar na finalização, mas ainda não subiu, filho da puta. Mas isto é incrível, nos últimos treinos, mas isto acontece com alguns jogadores, nos últimos treinos eu forço, meto a 4 naquilo que eu quero que ele treine, e ele às vezes sobe no TI. Né? E aconteceu-me isto com este, aconteceu-me isto com o Faznor, que é um defesa que eu tenho lá, e aconteceu-me já com vários. É incrível isto. Isto são coisas mesmo de TM. Tu pensas que ele vai-te baixar o TI, porque tu vais querer que ele treine ali no dele tempo, está mais desenvolvido, ele de repente sobe. Mas isto é tal coisa de ser aleatório. Depois isto começa a ficar aleatório. E os malucos... Mas é incrível, este gajo, este barbalho com pico 4 de técnico, ok? E tem 83 quilos. Estás a ver? Sim, sim. Estás a ver? 83 para 120. Sim, ainda para 120 são 30 e tal quilos, não é? Sim. Olha outra coisa, agora, muito rápido. O profissionalismo interfere no treino? Supostamente sim. Quanto mais alto o profissionalismo, mais perto do TI máximo ele treina, é isso que acontece? E quanto mais baixo, mais oscila? É assim mais oscila. Mas isso é o que diz o manual, não sei. Estas coisas, estas características escondidas, isto é muito que se lhe diga. É como eu tive um gajo que tinha 19, 20 na propensão para lesões, que é o Luntabid, ele teve 1 época e meia para aí. Sempre bom, não é? Fez 30 e tal jogos e nunca se lesionou. E tinha 19 de propensão para lesões. E o gajo nunca se lesionou, só se lesionava em particulares. É incrível. São coisas de TM. Pois, outra coisa, por exemplo, um jogador lesionado 10 jogos, ou que está a chegar perto do fim do seu volume, o TI dele desce. Por exemplo, um jogador está lesionado 10 jogos, essa lesão interfere no TI do jogador? Não. Ok. E um jogador que está a chegar, por exemplo, ao fim do seu volume, no último mês ou assim, o seu TI vai descendo? Ou só mesmo no fim do volume? É como eu te digo. O jogador, para já, o potencial tem sempre influência nisto. Na minha opinião, tem sempre influência. O jogador começa a baixar o TI porque é tal coisa das skills estarem mais desenvolvidas, ele começa a perder o TI. Mas há casos que isto não acontece. Há casos que o jogador, mesmo com os skills acima de 15, o gajo mantém o TI. Porque há a possibilidade do jogador ter aquela penalização. Não é 100%, são 50% de hipóteses do jogador perder. Não é 100%. Portanto, aqueles 50% de hipóteses, podes ter sorte, como podes não ter, e ele manter o TI. Nas várias, imagina, tem 6 ou 7 skills acima de 15. E nessas 6 ou 7, as 50% de hipóteses de ele descer, não desce. Quando descer, digo a penalização. É uma questão também de sorte. Sani,
para finalizar, eu tenho aqui outra dúvida que me tenho ocorrido e, por exemplo, jogadores deste género, que eu tenho mais que um, pode haver mais pessoas que tenho, e estes, claro que os meus jogadores são ao nível inferior dos vossos, mas são jogadores tipo, por exemplo, estás a conseguir ver o meu ecrã? Tô. Temos aqui em defesa central, ok? Ok. E ele tem estas skills aqui até tem razoáveis. As deste lado. Do lado esquerdo. Sim. Só que as do lado direito estão um lixo. É técnica. Ok, mas eu também lhe pus o treino assim. Tu, neste caso, para otimizar o jogador, o que é que sugeres? Num jogador em que nunca vai ser grande coisa. Em continuar a otimizar, forçar as skills da posição dele, ou se calhar equilibrar nas skills mais fracas? Olha, vou ser sincero. Qual é o estado de volume deste? É o Está último no ano. último ano. Está o último ano. Pá, isto no último ano o que convém é teres um preço de agente mais alto. Ou seja, teres o mais TI possível. Assim, não é? Mais O assim. mais assim possível. Nestes casos, isto é sempre a minha opinião. Há jogadores, eu vou-te dar aqui exemplo, um médio ofensivo direito com 70k e a subir 5k por treino. Não me convém especializá-lo num sítio porque eu sei que ninguém vai pagar. Vai ser o preço da gente, mais ou menos. Uhum. Por isso o que convém é ele ter um TI mais alto para ganhar mais assim, para ganhar mais no agente. Estás a perceber? Sim. Supostamente, quem é que vai comprar um jogador de 6k, 7k? Ninguém. Sim, entendi. E pronto. Mesmo que suba só mais 1 ou 2k, olha, são mais uns trocos. Damos então por finalizada, Sónia, para ir ver a bola. Para ir ver a bola, o filho da puta de Laje já está inventado. Caralho, foda-se. É hoje o último jogo dele. Um abraço. Olha uma coisa, pronto, fica bem então. Muito obrigado, Sónia. Está bem? Um abraço. Gostei muito de Um falar abraço contigo, para toda a comunidade. Tchau. Tchau.